Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, eclesiologia. Então, de repente, você congrega numa denominação pentecostal ou numa igreja tradicional e você fica naquela dúvida, ou de repente você ainda não definiu. Então, nessa matéria nós vamos aprender qual é o papel da igreja. Tá vendo? O mais importante é trabalhar, é desenvolver, é isso que nós vamos aprender nesta matéria. E eu vou começar um texto que eu gosto muito e está no material. Esqueci de falar, essa matéria está no módulo 5. Então, se já chegou para você aí o nosso material didático, se não chegou é só pedir. Depois eu falo o telefone para você. Mas no módulo 5 você encontra essa matéria, eclesiologia, tá bom? Vale a pena estudar essa matéria. Aliás, todo líder, quem então está pastoreando, tá fazendo culto em casa, está dirigindo um grupo, independente de ser homem ou mulher, precisa dessa matéria. Não pode ficar sem essa matéria, entendeu? Então, anote o que for mais importante, quando puder, peça o material. Mas vamos trabalhar. Então, esse texto está em Lucas 9, 49 e 50. Diz assim o texto. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Tá vendo que coisa linda que Jesus ensinou? Então veja. Uma pessoa estava fazendo a obra, né, expulsando o demônio, pregando, só que não estava ali com aquele grupo. E João todo cheio, falou, não, está tudo errado, ele não pode fazer isso, você não está andando com a gente, proibiu. E ainda foi falar por Jesus, foi falar para Jesus. Aí Jesus chamou a atenção dele, né? Não faça isso. Quem não é contra nós é por nós. Olha que coisa interessante. Eu fico triste e falo de coração para você, que gosta do nosso projeto, eu fico triste quando eu vejo um líder ou um crente, um evangélico falando mal do outro, criticando. Não tem monopólio, as pessoas têm liberdade para pregar o evangelho, não importa as denominações, cada um tem seu jeito de cultuar a Deus, o seu estilo, o seu estilo musical, o seu jeito de adorar, mas se estão pregando Jesus, se estão naqueles 10 pontos fundamentais da nossa fé que eu já ensinei aqui, deixa pregar. Até porque ninguém é salvo porque está pregando. Nós somos salvos porque reconhecemos que somos pecadores e aceitamos o sacrifício de Jesus, a vicariedade, a substituição, que Ele morreu por nós. É daí a nossa salvação, ok? Agora, o trabalho que nós estamos fazendo aí já é uma outra coisa que nós vamos estudar com detalhes, que é o papel da igreja. Muito bem. Agora, o conceito de igreja diz assim, a palavra grega que foi traduzido para igreja é eclésia. É composta pela preposição o e e o k aí, né? Ex, fora de, mais o verbo kaleu, chamar. É o corpo místico de Cristo, um agrupamento dos fiéis com o propósito de adorar a Deus. Então isso é eclésia. Mas da onde vem isso aí? Da onde veio esse termo que a igreja usa esse termo? Na antiga Grécia, os estudiosos, as pesquisas, você pode até pesquisar isso aí. O que acontece? Eles pegavam as pessoas de destaque da sociedade, as pessoas mais inteligentes, que tinham conhecimento, separavam estas pessoas e estas pessoas desenvolviam leis para ajudar a cidade, as pessoas que habitavam naquela cidade, entendeu? Então procuravam no meio do grupo, né, lá na Grécia, intelectuais, pessoas que tinham conhecimento da sociedade, enfim, separava os melhores e este grupo ia produzir o quê? Produziam leis, normas para ajudar a coletividade. Este era o papel desse grupo. É daí que vem a palavra eclésia.
igreja. Então o que é igreja? Deus escolheu, é Deus que escolhe. Você que pertence à igreja, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. Não foi você que escolheu Deus, Deus que escolheu você. Olha que interessante. Deus que me escolheu, Deus que nos escolheu. Ele nos escolheu, nos deu o Espírito Santo para que nós possamos ensinar, fazer discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que sem Deus nada podemos fazer, sem o Espírito Santo. No mundo espiritual, já ensinei isso na aula de escatologia. Mas eu queria ser engenheiro, aí independente da sua religião, eu queria ser médico, por exemplo. Outro dia eu comentei com o aluno, escuta, você está no seu carro, dirigindo, Deus o livre, acontece um acidente. Aí você fica preso lá no acidente e chega lá o paramédico lá para te socorrer. Você vai perguntar a religião do camarada? Se ele falar para você, ele vai te socorrer ali, te dar um negócio para você respirar, salvar a sua vida, você vai, se ele falar que é espírita, você fala, não põe a mão em mim não, deixa eu morrer. Eu quero um evangélico de tal denominação. Você faz isso? Não faz. Então essas coisas humanas, nós somos humanos, nós amamos as pessoas, convivemos, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Você vai numa loja, você vai no açougue comprar uma carne, você vai no supermercado, você vai perguntar se o dono do supermercado tem religião? Não vai perguntar. Não tem nada a ver, isso é o plano material da nossa vida. Agora, no mundo espiritual, por isso que nós já aprendemos em escatologia que as pessoas estão mortas espiritualmente. Aí no mundo espiritual, a igreja é para o mundo espiritual. Então Deus escolhe entre as pessoas, Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou, foi Deus que me chamou. Deus nos chamou, nos tirou, abriu o nosso entendimento. O Espírito Santo veio habitar em nós, habita em nós. Mas para quê? Para produzir. Produzir o quê? Ensinamentos, para brilhar, dar bom testemunho. É como eu digo, né? A lua não tem luz própria, não é isso? Mas ela ilumina a terra à noite, não é isso? O sol bate na lua, por isso que a lua é um satélite. O sol bate na lua, a lua reflete na terra. Mas ela não tem luz própria, ela depende do sol. Mesma coisa somos nós. Nós não temos luz própria. O Espírito Santo que habita em nós e nós refletimos a luz de Deus, a luz de Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que a igreja é chamada sal da terra. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Chega de moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho? Estamos aprendendo doutrina da igreja, eclesiologia, ok? Então nós já vimos o conceito, né? Igreja é o corpo místico de Cristo. Ela é um ajuntamento de fiéis para adoração. Porém, no uso cristão tem alguns detalhes importantes. Tá vendo aí, olha? O termo aplica-se a uma congregação onde, organizados eclesiasticamente, os fiéis se reuniam para fins de comunhão entre si e com Cristo, certo? E adoração, como eu já disse. É denominada de igreja local, no sentido geográfico. As igrejas da Galácia, a igreja dos Tessalonicenses. Saudai também a igreja que está em sua casa. Olha que interessante, né? Aí está Romanos 16:5. Aplica-se também o termo a toda reunião, a igreja mística e não local, de crentes na terra. Aí tem um texto aí, né? Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. Muito bem, então vamos entender esse slide aí. Então nós temos a igreja individual. Eu até comentei uma coisa com um aluno, uma irmã falou que foi viajar e ela falou, professor, é aluna de teologia, eu fui numa cidade onde não tem igreja. Aí eu até brinquei com ela, não tem igreja, porque a partir do momento que a senhora chegou lá, passou a ter igreja, pelo menos uma, porque a senhora é igreja. Então, a igreja é individual, eu sou igreja, você
que já vive o cristianismo, que crê, que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é igreja, você faz parte do corpo místico de Cristo. Então, onde você passa, está passando uma igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, você foi escolhido por Deus, foi separado para prestar um serviço. Por isso que a igreja é santa. Você sabia que a igreja é santa? No sentido de separado. Olha só, entenda isso. Esse púlpito, essa tribuna que eu estou usando, né, ela é santa. Ele é santo. Esse espaço é santo. A filmadora, tudo aqui é santo. Tudo é santo. Por quê? Tudo que tem aqui foi separado para um serviço. E que serviço é este? Ensinar, pregar a palavra de Deus. Tá certo? Então, esse púlpito é santo, esses livros, porque foram separados exclusivamente para o uso das coisas de Deus. Tá certo? Não são perfeitos. Esses livros, eles vão estragando com o tempo. Esse púlpito pode pegar, estragar também, uma filmadora pode queimar, ela não é perfeita, não é isso? Esse microfone pode falhar, mas ele é santo. Santo no sentido de separado, não é santo no sentido de Deus, de perfeição. Santo é Deus, ele é perfeito, estou falando no sentido separado. Agora, o que é mais importante aqui? Presta atenção comigo, vamos entender o que é mais importante aqui. A filmadora, a mesa, o púlpito, o microfone, os livros. O que é mais importante é o ser humano, não é? O trabalho que eu estou fazendo. Nesse momento eu passo a ser mais importante do que tudo isso aqui. Porque eu estou sendo usado, não é? O meu trabalho é ensinar a palavra de Deus. Tá vendo? Por isso que nós somos santos. Porque Deus nos separou para fazer um trabalho. Mas independente de ser um líder ou não, todos aqueles que fazem parte da igreja são santos. Então existe a igreja individual. Então, eu sou a igreja, você é a igreja. Agora, eu pergunto para você que está me assistindo, como está sendo o seu comportamento individual como igreja? Na igreja eu sou de um jeito, mas lá no trabalho eu sou do outro. Na igreja eu sou de um jeito, mas lá na faculdade é outra pessoa. Quando está com os amigos, enfim, cada lugar, então não tem problema. Porque o crente, independente de estar no templo ou não, ele continua sendo igreja. Tá certo? Então isso é uma igreja. Tem igreja no sentido místico, todos nós que entendemos a palavra de Deus, aliás, para ser igreja precisa ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é igreja. Tá bom? Mas fica tranquilo que você tem. Você sabe que você tem. O Espírito Santo fala com você quando você vê o estudo, quando você vai aprendendo. Muito bem. Então, esta é a igreja individual e tem a igreja também como corpo, organismo, formado de pessoas de todas as tribos e nações. Ela está distribuída no mundo. Tá bom? Agora, tem a igreja geográfica. Agora, nem todos os que estão na igreja geográfica pertencem à igreja espiritual, ao corpo místico de Cristo. Você sabia disso? Outro dia, eu estava no culto, a igreja estava lotada, mais ou menos umas 6.000 pessoas. Aqui em São Paulo. Aí o líder disse assim, irmãs, cuidado com o celular. Cuidado com o seu celular, que alguém pode roubar dinheiro, bolsa, não deixa... Ele brincou ainda, usou a expressão dando sopa. Mas como? Se eu estou dentro de um templo evangélico, ouvindo a palavra de Deus, por que eu preciso ter cuidado? Mas já aconteceu. De sumir celular, bolsa, dinheiro. Então, o que isso nos ensina? Que nem todos os que estão na igreja física, na igreja geográfica, pertencem à igreja verdadeira, ao corpo místico de Cristo. Ok? Por isso que Jesus fala do trigo e do joio. Não é? Trigo e joio.
O joio é lançado na fornalha, né? E o trigo é aproveitado para alimento, tá certo? Então precisa entender essa separação. Então, eu pertenço a uma denominação evangélica. Não importa se ela é pentecostal, se ela é tradicional, ou seja, histórica, isso não importa. Isso não importa. Tá? Você está ali porque Deus te colocou ali, você está fazendo um trabalho, servindo a Deus. Independe da denominação. O importante é que você faça parte do corpo místico de Cristo. Por isso que tem gente que vai para uma cidade ali desenvolver um trabalho. Ele chega sozinho, então a igreja chegou ali. Aí ele consegue um espaço físico, para quê? Para reunir os irmãos. Para quê? Para adoração. Nós vamos aprender que a igreja tem esses dois papéis. Anunciar a palavra e adorar, né? Adorar a Deus e anunciar a palavra. Aliás, é uma ordem de Jesus. Então é isso que nós vamos aprender nesta matéria, tá bom? Bom, então é importante que você entenda esses três conceitos. Vamos só recapitular antes de eu chamar o intervalo. Primeiro, igreja individual. Então eu sou igreja, você é igreja. E para ser igreja precisa ter o Espírito Santo. Você vê que não tem nada a ver com falar em línguas. Os dons espirituais nós vamos tratar deles depois. Por exemplo, os batistas tradicionais, eles acham que os dons de língua cessaram no primeiro século, mas são igreja. Os presbiterianos tradicionais, a mesma coisa. Agora, tem os pentecostais, acham que não, também é igreja. Então, o fato de falar em línguas ou não significa que, não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, não é igreja. O movimento pentecostal começou no século passado. Em 1910 é que nasceu a Assembleia de Deus, né? Que é o movimento pentecostal. Tá certo? Então, antes do movimento pentecostal não tem igreja? Misericórdia, claro que sempre teve igreja. Tá bom? Então não pode misturar dons de línguas, de profecia, de revelação com igreja. Tá bom? Agora, tem igreja que crê, desenvolve esses dons, tem igreja que não, mas todos pertencem ao corpo místico de Cristo, depende de onde você foi chamado, ok? Deixa eu chamar então o intervalo, mas não sai daí não, que tem mais aula ainda hoje. Chega de moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho? Estamos aprendendo sobre igreja, olha que importante esta matéria. Então, eu sempre estou falando para os alunos, se não tem o Espírito Santo, não é igreja. Porque a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, é órfão. A verdade é essa. O que é órfão? Uma pessoa órfã, não tem quem cuida dela, né? Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é igreja, tá bom? Então, a senhora que me ouve, o senhor que me ouve, mas professor, eu sou tão fraquinho, não tem problema, Deus opera desse jeito, é a glória dele. É por isso que você precisa do Espírito Santo mesmo, por causa das fraquezas, tá bom? Vamos em frente. A igreja vista por Deus. Olha o que diz. A Bíblia afirma que somente Deus tem o poder de saber quem na igreja está listado entre os salvos. Isso está lá na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. Olha que interessante. Eu estava dando aula essa semana até falando com os alunos, né? Então eu pego o meu celular, coloco lá para o cronômetro para despertar a hora que eu devo parar, para não estourar o horário, e eu deixo em cima da mesa, onde eu estou dando aula. Aí de vez em quando eu saio da sala de aula, vou tomar um cafezinho no intervalo, mas eu deixo o celular lá. Aí vem um irmão e falou assim para mim, professor, eu acho que o senhor não deve deixar o celular aí não. Porque vai que alguém, né, sabe como é que é. Aí eu falei, mas irmão, eu estou com vocês aqui já há 4 anos. Né? Vocês estão estudando comigo, eu estou ensinando a palavra, eu olho para cada um de vocês, eu vejo igreja. Mas o irmão, eu falei, mas fazer o quê? Infelizmente eu tenho que falar isso para o senhor. Aquilo me deixou triste, né?
Mas aí eu fiquei pensando nesse texto. Eu não conheço de fato, porque quem vê, tem até um provérbio que diz, né, quem vê cara não vê coração, não é? Não tem? Até quando eles estavam falando uma campanha sobre o vírus HIV, né? Você vê a pessoa saudável, tudo, mas como é que você vai saber se ela tem ou não HIV? Por isso que essas campanhas aí do Ministério da Saúde, né? Falando sobre essa questão de preservativo, porque a pessoa que quer ir praticar essas coisas aí tem que tomar cuidado, porque quem vê cara não vê se a pessoa tem a doença, de repente a pessoa saudável é doente. E isso acontece entre nós. Mas o Senhor, Deus, conhece os que são seus. Eu não conheço. Eu estou ensinando a palavra de Deus para os meus alunos, estou na igreja, eu não conheço. Eu acho que todos são. Na verdade, eu acredito. Mas, infelizmente, não são todos. Você sabia disso aí? Mas o Senhor conhece, né? Por isso que a salvação ela é individual. O Senhor conhece os que são seus. Agora, igreja como corpo de Cristo. Olha o que diz o texto. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Primeira carta aos Coríntios 12, 27. Diz o outro texto, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Romanos 12 e 5. E depois vem mais um, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4 e 12. Interessante que no verso anterior ele diz, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como a igreja é vista por Deus, ele conhece os que são os seus. Como a igreja é vista por Cristo, ela é o corpo de Cristo, né? Ela é o corpo de Cristo. Cada um no corpo, cada membro tem uma função, não é isso? Cristo é o cabeça da igreja. Olha o que diz o texto. Este princípio de autoridade e liderança sobre o corpo só poderia ser comprovado se realmente Cristo fosse a parte mais importante deste corpo, no caso, a cabeça. É exatamente isso que a Bíblia afirma em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tá vendo? Então, eu fico triste quando as pessoas colocam a sua fé, depositam a sua fé em um líder religioso. Eu já vi casos que a pessoa depositou fé num líder, aquele líder fez alguma coisa, a pessoa ficou decepcionada com o líder, parou de ir na igreja. Você conhece alguém assim? Eu conheço. A pessoa estava servindo a Deus, aconteceu um problema lá na igreja, uma confusão lá, enfim, aí a pessoa ficou decepcionada, não quer ir mais na igreja. Por que aconteceu isso com essa pessoa? Porque ela depositou a fé numa liderança humana. E nós somos imperfeitos. Não tem denominação perfeita. Não tem. Não tem. Você não adianta, não tem. Agora, tenta achar um defeito em Cristo. Não tem. Ele é perfeito. Então, a nossa fé precisa ser depositada em Cristo. Outro dia o irmão falou, irmão, eu estou saindo dessa denominação porque só tem problema aqui. Eu estou saindo daqui, irmão, porque não tem ensino, só tem problema aqui. Eu vou para eu achei uma redondinha, ele usou essa expressão. Eu achei uma denominação redondinha, lá é tudo legalzinho, irmão. A gente chega lá, já tem a Bíblia, não precisa nem levar, tem a Bíblia, tem a harpa, a gente canta hino, o culto termina, né? É redondinho, irmão. Né? Nem evangelizar a gente precisa sair. Vai embora para casa, ninguém amola ninguém, nem fala com ninguém. Olha aí. Irmãos, você
como instrumento de edificação, você está ali onde porque você precisa ser usado. Eis-me aqui. Eu estou fazendo um trabalho de ensino. Por quê? Eu me lembro quando eu cheguei e as pessoas tinham dificuldade para a Bíblia, agora está uma bênção. Mas sempre nós vamos ter pessoas precisando começar do zero. Todo ano eu repito a mesma coisa, todo ano. Há mais de 30 anos que eu estou falando a mesma coisa, tudo devagarzinho. Claro que você vai lapidando cada vez mais. Mas por quê? Porque precisa. Aliás, o dia que o mundo não precisar mais, Jesus busca a igreja, acabou, encerrou o trabalho. Encerrou. Né? O nosso trabalho é esse. Então, esse é o trabalho da igreja. Ter Cristo como cabeça e ver o seu papel na igreja, irmãos. Né? Vai ficar. E tem um outro grupo também que só critica. Está tudo errado. Né? Está tudo errado para ele. Né? E aí teve uma pessoa que só criticava, ele abriu uma igreja para ele, fundou lá E aí que não funcionou mesmo. Aí ele desanimou. Porque ele abriu uma igreja de sócio com outro e o sócio levou todo o equipamento de sócio. Chegou de manhã na igreja, não tinha mais nada, roubou tudo. Aí ele ficou triste mesmo de uma vez. Porque confia no homem, não pode. Cristo. Né? Quando a gente olha para Cristo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É ou não é? Tudo bem? Bom, e por último a igreja, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, tanto coletivamente como individualmente. Não é o que eu estava ensinando? Olha só o que diz o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Primeira carta aos Coríntios 3,16, está vendo? Habita em nós. Os salvos são santuários dedicados ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, de 21 a 22, uma parte, tá? Então nós somos templo do Espírito Santo. Então agora você faz uma reflexão. Como você está como templo do Espírito Santo? Você está à disposição do Espírito Santo? Falo do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Porque sem ele, nada poderemos fazer.